Nesta edição da nossa Resenha da Bola, segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2024, iremos destacar a conquista do Botafogo no último sábado. Fizemos uma live, um programa, gravado no último domingo, eu e Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro. Já abordamos muito essa conquista do Botafogo, mas agora Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, vai falar não só da partida, como também das perspectivas para o Alvinegro Carioca, visando aí o futuro. O Botafogo está muito perto de conquistar também o Campeonato Brasileiro, vai haver mais cobrança e, é claro, a perspectiva com o John Textor, que é o homem forte, é o dono da SAF do Botafogo, no momento que se anuncia, a saída de alguns jogadores. Fernando César, em Curitiba, no Paraná, também vai abordar o jogo, destacando mais a partida em si, essa final da competição mais importante da América do Sul, o futebol, a competição de futebol mais importante da América do Sul. E Robinson Lessa, em Penedo, Alagoas, vai abordar a situação financeira do Corinthians. A direção, aí nos últimos dias, informando que houve um aumento da dívida do Corinthians. E apesar da reação do clube, 7 vitórias consecutivas, agora nesse momento estaria se garantindo para a próxima Libertadores da América, mas os problemas internos, a situação financeira indo de mal a pior, preocupa e muito. Iremos também falar, é claro, do Campeonato Brasileiro, Flamengo vencendo numa grande partida, acabando com a invencibilidade do Internacional de 16 jogos e muito mais. A partir de agora, fiquem ligados após a nossa vinheta. Iniciando mais uma Resenha da Bola e sem perder tempo, eu vou ao Rio de Janeiro. Antônio Manuel Góes, Botafogo campeão, uma festa daquelas na enseada de Botafogo, desde a chegada da delegação no aeroporto Antônio Carlos Jobim Galeão, muitos torcedores presentes, saudando o Botafogo, saudando ali os jogadores, a comissão técnica, enfim. Mas depois a festa, os jogadores quando chegaram, subiram lá no trio elétrico, na enseada de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, e a festa que durou até mais tarde. Os jogadores foram embora mais cedo, porque tem jogo quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, mas enfim, agora é pensar no futuro, O Botafogo está perto de conquistar o Campeonato Brasileiro também, está muito próximo. Mas eu queria que você analisasse esse momento do Botafogo e as perspectivas para o futuro do glorioso Carioca. Olá, Júnior, companheiros e seguidores da Resenha da Bola. Por décadas sofrido com más administrações e deletérias perdas em sua autoestima, inclusive em rebaixamentos para a Série B da temporada nacional da CBF, o torcedor do Botafogo vive agora um momento singular. A conquista inédita da Copa Libertadores da América nesse último sábado, 30 de novembro, em cujas participações anteriores, desde 1963, ficou pelo caminho, e a perspectiva real e concreta, a depender de suas próprias pernas, de chegar ao título do Brasileirão, do qual se distanciou faz 29 longos anos. Dessa forma, à margem da sequência extracampo, que advirá nessa pós-conquista do principal torneio continental da Conmebol, mediaticamente intitulado de Glória Eterna, até 3 dias atrás, fora de seu currículo igualmente glorioso, vida afora, o Botafogo, faz 2 anos transformado em Sociedade Anônima do Futebol, supera os mais otimistas prognósticos dos gestores do novo clube empresa, que salvou da tragédia de recorrente inviabilidade financeira como tradicional instituição associativa, para assumir o pódio de vencedor continental, às vésperas de garantir também o título brasileiro, por pontos corridos na Série A. Dessa forma, incorporando o êxtase do botafoguense, que não sou, mas de repente me descubro a festejar,
em nome de parentes, amigos, conhecidos e desconhecidos do Rio de Janeiro e de tantos outros pontos do país, valho-me da oportunidade, nesta longeva vivência do futebol, de cronista esportivo ou espectador, na arquibancada ou ligado ao som do rádio e às imagens da TV, até ao streaming da internet, para aplaudir esse feito épico que levou milhares de apaixonados alvinegros a Buenos Aires, majoritariamente ocupantes das arquibancadas do estádio do River Plate. Como reza a profecia, tudo teria que ocorrer nos marcos proverbiais da frase que virou, no curso dos longos tempos de vacas magras, uma espécie de justificativa para tantas e repetidas frustrações. Há coisas que só acontecem com o Botafogo. Decidiram os deuses do futebol que o instante de magia e sublimação da conquista da Libertadores transitasse pela sofreguidão da velha sina, ao decretarem que o meio-campista Gregori, a 40 segundos do início do jogo, atingisse com a ponta da chuteira a cabeça do adversário do Atlético Mineiro, a implicar sumária expulsão, como manda o figurino. A par da inegável superioridade técnica do elenco comandado pelo português Arthur Jorge, o lance fortuito e, para todos, desestabilizador, acionou o modo resiliência botafoguense, que após desordenado crescimento do Galo, sem efeito prático diante da vantagem numérica no gramado, abriu o caminho teoricamente improvável para os analistas e narradores de Olantão de um primeiro tempo com 2-0 no placar, porque assim estava escrito desde os primórdios do Big Bang, época do nascedouro universal. Evidentemente, faltou criatividade ao time do argentino Gabriel Milito, diante da inferioridade numérica do Botafogo, e nem o gol de Vargas no começo da fase final desfez o deflagrado espírito de superação botafoguense que pairou no Monumental de Núñez. Caprichosamente, os mesmos deuses do futebol cravaram que nos segundos finais, saído do banco que esquentou em boa parte da temporada, o inalcançável artilheiro Júnior Santos fechasse a Libertadores em 3-1, exatamente para corroborar que tudo estava escrito, dessa feita na órbita estratosférica do mundo da bola. Afinal, desde o passado de tristezas ao desconcertante presente de suprema alegria, há coisas que só acontecem com o Botafogo, Antônio Júnior. Pois é, Antônio Manuel Góes, há coisas que só acontecem ao Botafogo e também para o lado positivo. Porque você, olha bem, um time jogar toda a partida, não foi apenas alguns momentos, alguns minutos, né? Não, foi um jogo todo com a expulsão do Igor Jesus. Com 40 segundos, o Botafogo demonstrou que, com a sua equipe, a qualidade da equipe, conseguiu superar a equipe do Atlético Mineiro, vencendo por 3-1. Agora, mesmo com essa superioridade, a gente falava que o Botafogo tem uma equipe com mais qualidade, não é fácil. Não é fácil e por isso mesmo que a gente pode falar coisas que só acontecem com o Botafogo. Mas agora, ainda falando do jogo, mas na perspectiva mais do jogo, da partida em si, a sua visão, a sua análise, meu caro Fernando César, como você viu essa final, essa conquista do Botafogo, hein, Fernando? Um abraço! Olá, Júnior, olá, amigos da resenha. E realmente, essa final da Libertadores, confirmando o favoritismo do Botafogo frente à equipe, a boa equipe também do Atlético Mineiro, realmente foi uma final digna de todos os elogios, cercada de muita emoção, já antes do primeiro minuto, com a expulsão que a gente pôde presenciar, com o Botafogo tendo que superar a perda de um jogador
jogando praticamente o jogo inteiro com um jogador a menos, mas já no primeiro tempo conseguiu abrir uma vantagem em função da qualidade individual e coletiva dos seus jogadores, começando, claro, com o grande estrategista, que é o técnico português Arthur Jorge, que demonstrou realmente a capacidade ofensiva quando você vai para um jogo decisivo sem ter o jogo de volta, como é o regulamento para a decisão da Libertadores. Você tem que caminhar acreditando na capacidade dos seus jogadores e sempre em busca do gol. E foi isso que o técnico Arthur Jorge, quando vocês devem concordar, normalmente, quando um técnico perde um jogador, o que ele faz? Ele tira um jogador de criatividade, um jogador de finalização e reforça exatamente a marcação. Isso virou tradição no futebol brasileiro e o Arthur Jorge provou que não é por aí. Ele acreditou na qualidade desse quarteto realmente fantástico que tem a equipe do Botafogo, quando você tem jogadores como Almada, Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus. Meu amigo, time que conta com a qualidade individual desses jogadores, no mínimo um gol você sabe que a equipe do Botafogo vai ter condições de buscar. E mais que isso, a equipe do Botafogo já no primeiro tempo abriu uma vantagem de 2 gols, mesmo com a equipe do Atlético Mineiro consertando alguns defeitos para o segundo tempo, chegando inclusive ao seu gol de honra, como a gente costuma dizer. A equipe do Botafogo, ela foi incansável, ela continuou buscando o gol para realmente poder garantir a conquista dessa Libertadores, conquista inédita, diga-se de passagem, e no último minuto a equipe do Botafogo ainda abriu o placar para 3-1. Parabéns à equipe do Botafogo, parabéns à sua direção, que realmente deu todas as condições, conforto, presença de familiares junto com os jogadores, inclusive em Buenos Aires, na Argentina. Parabéns para a torcida do Botafogo, que compareceu em número superior também para dar apoio aos jogadores em campo, e parabéns a esse grande comandante, o Arthur Jorge, que, como ele já colocava antes da final, que seria a conquista mais importante na sua carreira, e ele tem mais para comemorar e pode vir mais, porque agora, nos próximos dias, a equipe do Botafogo tem tudo para ainda sacramentar as conquistas, a performance deste ano, que está terminando ainda com a conquista de um campeonato brasileiro. Agora, a final do Mundial, isso é papo para um outro programa, para uma outra resenha, Júnior. Com certeza, Fernando, né? Passo a passo, porque participar de um Mundial, ainda que nesse formato, né? Teremos aí o Super Mundial agora em 2025, mas mesmo esse Mundial, sobretudo para as equipes brasileiras, sul-americanas, é mais complicado porque você tem que jogar mais, né? E o Botafogo, né, está aí com a possibilidade de jogar o Mundial, mas tem que pensar primeiro em conquistar o Campeonato Brasileiro, que está de fato muito próximo. Vamos mudar agora o assunto, falar do Corinthians, né, que apesar de vir reagindo muito bem no campeonato, os problemas internos e a parte financeira aí continua, né, meu caro Robson, essa de mal a pior. Quero lhe ouvir a respeito dessa situação do Timão, que, como eu disse, vai bem nos gramados, mas na parte financeira tá complicado, hein, Robson? Um abraço. Olá, Júnior. Olá, amigos do Resenha da Bola. Voltando aqui diretamente da Ilha do Retiro,
estádio Adelmar da Costa Carvalho, onde no último domingo, de forma brilhante, o Esporte Clube do Recife conquistou o acesso para a elite do futebol brasileiro em 2025. E desta vez vamos abordar um tema pertinente, que é a atual situação financeira do Esporte Clube Corinthians Paulista. Hoje, o presidente Augusto Melo confessou que o clube vive uma situação financeira de estrangulamento, com a dívida beirando a casa dos 2,5 bilhões. Algo realmente fora de uma realidade, algo inimaginável para um time da grandeza do Alvinegro de Parque São Jorge. Tudo isso oriundo de péssimas administrações que antecederam esta atual do Augusto Melo, que assumiu o clube no início dessa temporada, sucedendo as pífias administrações de André Sanches e do Duílio Monteiro Alves Filho. Realmente é uma situação calamitosa, extremamente preocupante. Menos mal que agora a fiel torcida corintiana resolveu, ela mesma diretamente com a Caixa Econômica Federal, negociar a dívida da Arena. Isso comprometer a pagar. Parece que já foi arrecadado no primeiro dia mais de 10 milhões de reais. Então mostra a força da torcida corintiana, mas tudo isso por conta da irresponsabilidade administrativa dos cartolas que tomam conta, que se locupletam dos grandes clubes do futebol brasileiro. O pior de tudo é que a gente não vê punição alguma para esses nefastos dirigentes que assolam o patrimônio dos clubes brasileiros. Por essas e outras, é que para a grande maioria a única alternativa é se tornar SAF, porque aí a responsabilidade é de um único gestor. E aí o cara, por ser empresário, ele não vai torrar dinheiro, não vai ser irresponsável, porque vai tratar o clube como empresa. Então realmente é uma situação entristecedora, mas que a gente espera cheguem a um consenso, dirigentes e credores, para que as coisas, essa crise financeira exorbitante, seja atenuada e seja quitada, porque os credores não querem saber. Os credores querem realmente receber o que faz jus. Mas infelizmente a nossa justiça, mais uma vez, letárgica ao extremo, e não pune como deveria, com o devido rigor. Porque a partir do momento que um desses cartolas, não só do Corinthians, como de qualquer outro clube, nós tivemos Kleber Leite no Flamengo, quem não se lembra, nós tivemos Mustafa Contursi no Palmeiras, quem não está recordando, enfim, uma legião de péssimos administradores que seguiram por aí e nada sofreram de punição. O clube se viu numa situação de bancarrota, passando vexames, mas esses péssimos gestores, infelizmente, continuaram e continuam assolando o pobre combalido futebol brasileiro. Um forte abraço. É isso aí, Robinson Lessa, que está aí passando uns dias na bela cidade de Recife, bem ali, né, em frente ao estádio da Ilha do Retiro, né, o estádio do Esporte. Mas, finalizando essa edição, vamos falar da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, que teve o seu prosseguimento no final de semana, com Criciúma perdendo por 4-2 para o Corinthians. O Cuiabá foi derrotado pelo Bahia por 2-1 e foi confirmado o seu rebaixamento. O Vasco da Gama ficou no empate em 2-2 com o Atlético Goianiense. O Grêmio venceu 2-1 o São Paulo. O Red Bull Bragantino ficou no empate 1-1 com o Cruzeiro e complicou a sua situação com relação ao rebaixamento. O Atlético Paranaense ficou no empate também 1-1 com o Fluminense. O Vitória, se garantindo aí fora agora da zona do rebaixamento, vai permanecer no Campeonato Brasileiro 2-0 no Fortaleza. E o Flamengo, numa grande partida, sobretudo no primeiro tempo, vencendo o Internacional por 3-2 e acabando com a série
de invencibilidade, a série invicta do Internacional de 16 jogos. O Botafogo é o líder, 73 pontos ganhos. Palmeiras é o segundo, com 70. As duas equipes, as únicas que podem ser campeãs do Campeonato Brasileiro. O Botafogo vai jogar com o Internacional fora e o São Paulo em casa, e Palmeiras, Cruzeiro fora e o Fluminense em casa. Essa edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!